Sabe aquele toque de telefone no meio da madrugada? Aquele som seco, insistente, que quebra o silêncio como uma lâmina. Agora imagine atender, e do outro lado, uma voz fina, infantil, dizendo apenas uma coisa. Falta pouco agora. Foi assim que começou o último dia da vida de Reiko Tanaka. Ela achou que era trote, brincadeira de mau gosto. Mas a cada ligação, a voz ficava mais próxima. Mais ameaçadora. Como se estivesse atravessando a linha que separa o que é real do que não devia existir. O primeiro toque foi às 3h03 da manhã. Reiko estava sozinha no apartamento. Sempre foi uma mulher cética, daquelas que riem de fantasmas e lendas urbanas. Mas aquela noite, foi diferente. O telefone fixo tocou. Ela nem lembrava que ainda tinha aquilo em casa. Quase não usava. Atendeu no terceiro toque. Alô? Silêncio. Só o som abafado de uma respiração infantil. Como se alguém bem pequeno estivesse do outro lado da linha, sussurrando só com a boca aberta. Alô? Insistiu. A resposta veio, baixa, arranhada, com voz de menina. Falta pouco agora. Reiko desligou. Riu sozinha. Pensou em alguma pegadinha. Talvez o vizinho. Talvez algum aplicativo de voz. Coisa de criança. Mas 20 minutos depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, ela não atendeu. Deixou tocar até parar. E então, o celular vibrou. Número privado. Tela apagada. Ela não conhecia ninguém que ligasse assim. Mas atendeu, meio irritada. Quem é? Perguntou. Silêncio de novo. Mas dessa vez, não era só respiração. Era como se algo estivesse roçando no microfone. Como se uma mãozinha estivesse segurando o aparelho de forma errada. Fala logo, cacete. E a mesma voz sussurrou, mais firme. Tô chegando, Reiko. Ela gelou. Ninguém tinha dito seu nome. Nenhum som do outro lado parecia programado. Não era gravação. Mas ela desligou. Foi até a cozinha, tomou água, ligou a TV. Qualquer coisa para quebrar o medo bobo. E então lembrou. Lá no fundo do armário da lavanderia, ela ainda guardava aquela velha caixa de madeira, onde deixou trancada a boneca de porcelana que ganhou quando era criança. Maria. Uma boneca japonesa com olhos azuis e vestido vermelho. Ela odiava aquela coisa. Dizia que os olhos a seguiam pela casa. Que uma vez, quando era pequena, a boneca apareceu do lado da cama, mesmo ela tendo deixado na sala. A mãe dela mandou trancar a boneca na caixa e guardar. E Reiko obedeceu. Nunca mais abriu. Naquela madrugada, o pensamento veio como um soco. E se fosse a Maria? Mas ela riu de novo. Era uma mulher adulta. Trabalhava com design, vivia na cidade grande, com 1000 coisas para se preocupar. Boneca assassina era coisa de filme barato. Só que às 4h15, o telefone tocou pela terceira vez. Ela atendeu. E antes que dissesse qualquer coisa, ouviu um sussurro. Abre a porta. Ela correu até a entrada. Silêncio. Nada. Nem sombra no corredor. Mas quando voltou, o celular vibrava de novo. Uma nova ligação, mesma voz fina. Você esqueceu de mim, Reiko, mas eu não esqueci de você. Falta só mais um toque. E foi ali que ela entendeu. Cada ligação não era só um aviso. Era um passo. Maria estava vindo. E quando o telefone tocasse pela última vez, seria o fim. Tóquio. Cidade que nunca dorme. Milhões de pessoas, luzes de neon piscando até de madrugada, metros lotados, prédios apertados e vidas correndo sem pausa. Mas no meio dessa selva de concreto, existe um tipo diferente de solidão. Aquela que grita no silêncio de apartamentos pequenos, iluminados só pela luz azul da TV ligada no mudo. Reiko Tanaka vivia assim. 32 anos. Designer gráfica, freelancer. Quase não saía de casa. Trabalhava o dia inteiro na frente do computador, enfileirando prazos e cafés frios. Os pais tinham morrido há 5 anos, num acidente de carro. Ela não falava com a irmã desde o funeral. Amizades? Raras. E os namoros, sempre curtos e estranhos. O apartamento dela era pequeno, no 8º andar de um prédio antigo em Shinjuku. Quase sem móveis. Estantes com livros velhos, uma planta morta num canto, uma cama estreita e uma cozinha que parecia nunca ter sido usada. A única coisa que destoava ali era a caixa de madeira, enfiada no fundo do armário da lavanderia. Uma caixa com tranca de ferro e cheiro de mofo. Lá dentro, estava Maria.
A boneca foi presente de uma tia distante, quando Reiko tinha 7 anos. Veio do interior, embrulhada num pano roxo e colocada sobre o futon da menina com um bilhete colado no vestido. Cuide bem da Maria. Era linda, por fora. Cabelos pretos de porcelana, tranças finas, vestido de cetim vermelho e olhos azuis tão brilhantes que pareciam de verdade. Mas tinha algo errado nela. Algo que Reiko sentia sem entender. Era o tipo de coisa que criança percebe sem precisar explicar. Na primeira semana, Reiko jurou que a boneca piscou. Ninguém acreditou. Na segunda, jurou que a boneca mudou de lugar sozinha. A mãe achou que era coisa da cabeça dela. Na terceira semana, Reiko acordou com arranhões nas pernas. Disse que foi a Maria. Foi aí que a mãe dela resolveu trancar a boneca. Comprou a caixa, mandou selar com sal e colocou no armário mais escondido da casa. Reiko cresceu tentando esquecer. Mas nunca se desfez da caixa. E agora, mais de 20 anos depois, ela estava recebendo ligações com uma voz infantil. Uma voz que sabia seu nome. Que dizia estar chegando. No fundo, ela já sabia quem era. Depois da terceira ligação naquela madrugada, Reiko decidiu fazer algo que jurou nunca mais fazer. Caminhou até a lavanderia, empurrou baldes, caixas, panos. O armário estava ali. Empoeirado, com a tranca já meio enferrujada. Ela ficou parada por um tempo. O coração martelava no peito. Quando finalmente abriu a porta, a caixa ainda estava ali. Mas tinha uma diferença. A tampa estava entreaberta. Ela não lembrava de ter feito isso. E mesmo se tivesse, era impossível. A tranca estava ali. Fechada. Intacta. Mas a tampa estava aberta. Reiko sentiu um arrepio gelado subir pelas costas. Chegou perto, devagar. Olhou por cima da tampa. Lá dentro, só tinha o pano roxo, mas a boneca não estava mais lá. Maria tinha sumido. Na mesma hora, o celular vibrou no bolso do moletom. Número privado. Ela atendeu. Alô? E a mesma voz sussurrou. Agora só faltam 2 toques. Reiko não conseguia dormir. Depois de ver a caixa vazia, cada sombra do apartamento parecia se mover. O silêncio não era mais só silêncio. Era uma presença. Um peso no ar. Como se algo, ou alguém, estivesse escondido bem ali, na penumbra, observando. Ela trancou todas as portas. Fechou as janelas. Colocou uma cadeira encostada na maçaneta da entrada, igual filme de terror barato. Mas nada parecia suficiente. O celular continuava na mão. A tela tremia de tempos em tempos com mensagens que não tinham remetente. Só aparecia uma linha de texto, repetida. Você esqueceu de mim. A cada novo aviso, Reiko sentia a respiração pesar. As lembranças da infância vinham como flashes curtos. A boneca caída do lado da cama, o sangue do nariz escorrendo do nada, o olhar da Maria seguindo seus passos. Ela pensava que tudo aquilo era invenção de criança. Mas agora, adulta, sentia o mesmo medo de antes. Só que mais forte. Mais real. Quando o relógio da cozinha marcou 4h44, o telefone fixo tocou pela 4ª vez. Reiko encarou o aparelho por alguns segundos. Não queria atender. Mas sentia que, se não fizesse isso, seria pior. Levantou com os pés descalços, andando devagar pelo chão gelado. Cada toque parecia mais alto que o anterior. Pegou o telefone. Atendeu. Ficou em silêncio. Do outro lado, o som de risadas infantis. Mas não era uma criança só. Pareciam várias. Vozes finas, brincando, sussurrando, cantando algo quase incompreensível. Como uma cantiga de roda, em japonês arcaico. E então, no meio da risada, a voz da Maria falou. Tô na escada. Subindo. Ela desligou na hora. Correu até a porta. Olhou pelo olho mágico. Nada. Mas ouviu. Passos pequenos. Secos. Ecoando no corredor do prédio. Como se algo muito leve, talvez de porcelana, caminhasse degrau por degrau. Reiko fechou os olhos por um segundo. Tentou respirar. Mas não tinha mais como negar. A boneca estava vindo. E cada ligação era mesmo um aviso de aproximação. Foi até o quarto. Procurou o celular. Tentou ligar para a irmã. Nenhum sinal. Tentou chamar a polícia. A ligação não completava. O Wi-Fi caiu. O 4G sumiu. O apartamento estava isolado. De repente, ouviu um barulho seco. Não na porta. Na janela. Ela se virou devagar. A cortina tremia levemente, como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Andou até a janela com o coração na garganta.
Abriu só um pedacinho da cortina. Nada. Mas ao fechar de novo, viu. No vidro, lá fora, havia um pequeno rastro. Como se dedos minúsculos, sujos de terra ou sangue, tivessem passado por ali. E junto do rastro, escrito com a ponta do dedo: falta um. A cabeça de Reiko latejava. Sentia náusea, como se o medo estivesse consumindo o estômago. Correu até o banheiro, vomitou, se apoiou na pia. O rosto pálido, suando frio. Ligou a torneira para jogar água no rosto, mas a água saiu vermelha. Não era ferrugem. Era grosso demais para ser ferrugem. Ela caiu sentada no chão. E nesse momento, o celular vibrou. Uma foto. Sem número. Sem remetente. Era do armário da lavanderia. E lá dentro, a caixa estava aberta. E a boneca estava de volta. Mas agora, sorrindo. O silêncio no apartamento estava sufocante. Reiko sentia o ar mais pesado, como se paredes invisíveis estivessem se fechando ao redor dela. O celular escorregava da sua mão trêmula, ainda mostrando a imagem da caixa, com Maria sorrindo. Só que agora, a expressão da boneca tinha mudado. Não era mais aquele sorrisinho inocente. Era algo cruel. O tipo de sorriso que você não espera ver num rosto de porcelana. Um sorriso de alguém que esperou por muito tempo, e finalmente, estava prestes a se vingar. Reiko se levantou cambaleando, as mãos frias, o corpo em pânico. Andou até a lavanderia. Precisava ver com os próprios olhos. Talvez fosse uma brincadeira, um surto. Qualquer explicação era melhor do que acreditar no impossível. Chegando lá, parou diante do armário. A porta estava entreaberta. Devagar, empurrou. Lá dentro, a caixa. E dentro da caixa, a boneca. Maria estava de volta. Mesma roupa vermelha, mesmo cabelo impecável, mas os olhos não eram mais de vidro. Eram vivos. Olhos brilhantes, que seguiam os dela. A boneca estava olhando direto para ela. Reiko deu um passo para trás, mas tropeçou num balde e caiu sentada. O baque fez a luz do corredor piscar. O apartamento inteiro mergulhou numa sequência de piscadas violentas. Quando a luz voltava, tudo parecia ligeiramente fora do lugar. Como se a realidade estivesse deslizando. A TV ligou sozinha. Tela azul. E no centro dela, apareceu a imagem de Reiko, vista de cima. Alguém estava filmando ela. Em tempo real. Ela se virou rapidamente, olhando em volta. Nenhuma câmera. Voltou os olhos para a TV. Agora a imagem estava mais próxima. Mostrava a cabeça de Maria no fundo da lavanderia, se movendo. A boneca virou a cabeça lentamente, e olhou direto para a lente. Como se soubesse que estava sendo assistida. A luz apagou. Gritos. Vozes infantis invadiram o apartamento, ecoando pelas paredes como se estivessem dentro do próprio concreto. Reiko tapou os ouvidos, gritando também, mas as vozes só aumentavam. E no meio delas, aquela voz aguda, cortante. Cheguei. A porta da frente se abriu com um estalo seco. Reiko correu pelo corredor, cambaleando, tentando fugir. Mas quando chegou à sala, parou. A boneca estava ali. Em pé. No centro do tapete. Sem se mover, mas claramente viva. E nos braços, segurava algo. Era uma boneca menor. Idêntica a Reiko quando criança. Com uma pequena corda no pescoço. Ela deixou cair. O som da boneca quebrando ecoou como ossos estalando. Reiko gritou, correu até a cozinha, puxou a gaveta, pegou a faca mais afiada. Virou-se, pronta para atacar, mas a boneca não estava mais ali. De repente, sentiu um peso no ombro. Não um toque comum. Era gelado. Duro. De porcelana. Ela se virou devagar. Maria estava ali. Grudada nela. Os braços finos e duros enlaçados em seu pescoço. Os olhos a centímetros dos seus. Agora você vai brincar comigo, para sempre. Reiko tentou reagir. Tentou gritar. Mas a voz não saía. A boneca abriu a boca. De dentro dela, saía um som, era a própria voz da Reiko, distorcida. Como se a boneca estivesse absorvendo tudo dela. Memórias. Identidade. Alma. A visão foi ficando turva. Aos poucos, tudo ficou preto. Mas antes de apagar, Reiko ouviu o som do celular tocando mais uma vez. Toque número 6. O apartamento estava em silêncio. Silêncio absoluto. Sem som de carros na rua, sem o tic-tac do relógio. Nada. A câmera do celular de Reiko, caída no chão, ainda gravava. E mostrava apenas o tapete da sala,
Vazio. Sem boneca. Sem corpo. Sem sinal de luta. Como se nada tivesse acontecido ali. Horas depois, a polícia foi acionada por vizinhos que ouviram gritos durante a madrugada. Ao chegarem, encontraram o apartamento trancado por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. Reiko simplesmente desapareceu. Tudo estava exatamente no lugar. Menos uma coisa. Sobre a mesa de centro da sala, repousava uma boneca de porcelana. Vestido vermelho. Cabelos negros amarrados em fitas. E um pequeno sorriso. Um dos policiais, curioso, pegou a boneca nas mãos. Estranho. Parece uma daquelas bonecas tradicionais, mas o rosto dela, ele disse, franzindo o senho. Parece alguém que eu conheço, respondeu o parceiro, encarando de perto. Essa cara, parece uma pessoa real. Ele tinha razão. Os traços da boneca agora se pareciam demais com os de Reiko. Como se fosse ela. Na central da delegacia, o telefone tocou pouco depois. A atendente atendeu. Polícia de Tóquio, em que posso ajudar? Silêncio. E então, uma voz aguda, infantil. Oi, você quer brincar comigo? A ligação caiu. Do outro lado da cidade, Sayaka, irmã mais nova de Reiko, acordou com o som insistente do celular. Meio sonolenta, pegou o aparelho. Chamador desconhecido. Atendeu. Alô? Ninguém respondeu. Apenas uma respiração fraca, arrastada, como se viesse de alguém muito pequeno. E depois, um sussurro. Você se lembra de mim, Sayaka? Você me jogou fora primeiro. A ligação caiu. Sayaka ficou alguns segundos em silêncio, até se lembrar de algo que a fez gelar a espinha. Quando criança, ela também teve uma boneca de porcelana. Ganhou junto com Reiko. Mas achou a boneca feia demais e jogou no lixo no mesmo dia. Achava que Reiko tinha ficado com a mesma boneca depois disso. Mas, e se foram duas? Na manhã seguinte, Sayaka encontrou na porta de seu apartamento uma caixa retangular, embrulhada em papel de presente vermelho. Sem remetente. Ela levou até a sala, colocou sobre a mesa, e ficou encarando por longos minutos. No embrulho, apenas uma pequena etiqueta escrita à mão. Oi de novo. Vamos brincar? Sayaka sentiu o estômago virar. O celular vibrou. Nova mensagem. Sem número. Primeiro toque. Ela deixou o celular cair. Se levantou. Correu até a caixa, e com um impulso de fúria e medo, rasgou o papel. Lá dentro, uma boneca. Não era a Maria. Era outra. Mas com olhos igualmente vivos. E um sorriso ainda mais largo. No peito da boneca, pendurado por uma cordinha, estava um pequeno celular antigo. A tela piscava, e o número salvo como Reiko estava prestes a fazer uma chamada. Sayaka se afastou. Mas era tarde. O telefone tocou. Toque número 2. Ninguém sabe exatamente quantas bonecas como Maria existem. Ou quantas foram jogadas fora sem piedade. O que se sabe é que, quando ela decide voltar, sempre começa do mesmo jeito. Um telefonema. Sem número. Sem resposta. Só o som da sua respiração, e aquele toque irritante que nunca para. Então, se você jogou fora alguma boneca que amava quando criança, é melhor começar a se lembrar do rosto dela. Porque talvez ela ainda se lembre do seu. E talvez ela já tenha conseguido seu número. Se ouvir o telefone tocar durante a madrugada, não atenda. Ou, se tiver coragem, atenda e diga, desculpa, Maria. Quem sabe ela perdoa. Ou talvez, só fique mais perto. Imagina andar sozinho por uma estrada de terra, no meio do nada, com o vento gelado batendo na nuca e nenhum sinal de civilização por quilômetros. A única luz vem dos faróis do seu carro e da lua minguante lá no céu, escondida atrás de nuvens pesadas. A noite tá tão silenciosa que parece que o mundo inteiro parou de respirar. Mas tem algo se mexendo no escuro. E não é bicho, nem gente. É outra coisa. Uma mulher, desesperada, aparece no meio da pista. As roupas rasgadas, os olhos arregalados e a pele manchada de sangue seco. Ela grita, mas a voz dela não sai, como se alguma coisa tivesse roubado até isso dela. Você freia bruscamente, mas quando sai do carro para ajudar, ela já não tá mais lá. Só ficam as marcas dos pés descalços na lama, e uma trilha de folhas secas, mesmo em plena floresta tropical. Isso aconteceu com o irmão da dona Odete, aqui no interior de Minas. O cara era caminhoneiro,
Rodava de noite para evitar o trânsito. Numa dessas viagens, resolveu cortar caminho por uma estradinha entre um cemitério abandonado e uma plantação de eucalipto. Nunca mais voltou para casa. 2 dias depois, só encontraram o caminhão, parado, com a porta aberta e a buzina engatada, como se ele tivesse tentado chamar ajuda. O banco do motorista ainda estava quente, mas não tinha ninguém lá. E o que isso tem a ver com o corpo seco? Tudo. Dizem por aqui que quem maltrata a mãe, quem faz mal para os outros de propósito, quem vive uma vida de crueldade, não descansa em paz. O inferno não quer. O céu também não. E a terra, cospe. Rejeita. Vomita. É assim que nasce o corpo seco. Não é só uma lenda contada para assustar criança. Tem gente que jura de pé junto que viu um vulto encurvado, com a pele encarquilhada e a cara toda tomada por feridas. O cheiro é de coisa morta e terra molhada. Ele não anda, ele rasteja. E onde ele passa, tudo morre. As folhas murcham, os galhos apodrecem, e até os animais fogem. Ninguém sabe exatamente de onde ele vem, mas todos sabem onde ele gosta de aparecer. Perto de cemitérios esquecidos, em encruzilhadas, ou em trilhas usadas por quem tenta fugir de algo. Porque é isso que ele fareja: medo e culpa. Você nunca vai ouvir ele chegar, mas vai sentir. Primeiro, um frio que começa na espinha e vai até o fundo da alma. Depois, o som. Não é um passo. É um arrastar seco, como madeira velha sendo puxada no asfalto. Por fim, o toque. Os dedos ossudos cravam na pele, puxam o sangue como se fosse suco. E o pior? Quanto mais a vítima tenta gritar, mais ele sorri. Ninguém escapa do corpo seco. A única chance é não cruzar o caminho dele. Mas e se ele for até você? Agora me diz, você já fez algo que te faria ser rejeitado pela própria terra? Já sentiu culpa tão grande que parece que carrega um cadáver nas costas? Porque, se sim, é melhor começar a rezar. Porque o corpo seco sente o cheiro da sua alma podre, mesmo de longe. E a próxima estrada deserta pode ser a sua. Tudo começou numa cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais, chamada Santa Felicidade. Um nome bonito para um lugar onde nada parecia crescer. Nem esperança, nem gente, nem árvore. A terra era seca, rachada, e até a chuva parecia ter medo de cair ali. O cemitério ficava no alto de um morro, cercado por um matagal espinhoso, e as lápides eram tão antigas que os nomes tinham virado só rachaduras na pedra. Diziam que a terra daquele lugar estava amaldiçoada. Que o chão não aceitava qualquer corpo. E que, se você morresse devendo alguma coisa, não dinheiro, mas pecado mesmo, não ia descansar. Foi nesse cenário que conhecemos o personagem principal, Raul. Um homem que já tinha enterrado mais gente do que gostaria. Ele era coveiro do cemitério da cidade. Solitário, calado, e com o olhar de quem já viu coisa demais. Usava sempre o mesmo chapéu surrado e uma camisa de manga comprida mesmo no calor escaldante. Diziam que ele nunca chorou, nem no enterro da mãe. Raul vivia numa casinha de madeira a poucos metros do cemitério. Um lugar simples, com móveis velhos, cheiro de café passado e parede forrada de crucifixos. Mas não era fé. Era medo. Ele conhecia as histórias. Já tinha visto com os próprios olhos o que ninguém mais tinha coragem de admitir. E, mesmo assim, continuava ali, cavando buraco para a alma perdida. A rotina dele era sempre igual: acordar às 5, tomar café preto, abrir o portão enferrujado do cemitério e limpar as folhas secas que se acumulavam nos túmulos. Às vezes, ajudava nas missas de 7º dia. Outras vezes, só ouvia de longe os lamentos e promessas dos que enterravam parentes. Mas teve um enterro que mudou tudo. Era uma tarde abafada, daquelas em que o céu fica amarelo antes da tempestade. Um corpo chegou no carro da funerária. Homem de uns 50 anos, rosto marcado pela bebida, mãos calejadas e um ferimento profundo na testa. Ninguém quis carregar o caixão. Nem o padre apareceu. Raul achou estranho, mas não perguntou. Fez o serviço sozinho. Cavou, rezou o que sabia, jogou a primeira pá de terra. Mas aí, algo aconteceu. No dia seguinte, o túmulo estava revirado. A terra toda remexida, como se alguém tivesse tentado sair dali. Raul jurava que tinha enterrado o caixão fundo. Começou a desconfiar que era coisa de vândalo ou bicho. Então cavou de novo, e encontrou o caixão aberto por dentro. As marcas de unha vinham de dentro da tampa. Na mesma semana, moradores começaram a relatar coisas estranhas: cães uivando para o nada, árvores secando da noite pro dia,
um cheiro de coisa podre que ninguém sabia de onde vinha. Uma senhora disse que viu um homem encurvado andando no cemitério de madrugada. Outro jura que viu o mesmo vulto no quintal da casa. Raul sabia o que era. E sabia também que a culpa não era só do morto. Ele conhecia a história daquele homem. Um sujeito violento, conhecido na cidade por bater na esposa, espancar a mãe e expulsar os próprios filhos de casa. Tinha morrido num bar, depois de arrumar briga com meio mundo. Diziam que ele morreu rindo. Raul ficou inquieto. Começou a ter pesadelos, ouvir vozes do lado de fora da janela, passos na varanda, mesmo sem ninguém ali. As folhas do quintal murchavam e ficavam pretas. E o cemitério começou a feder mais do que o normal. Foi aí que ele lembrou da história que sua avó contava quando ele era criança, do corpo seco. A criatura que a terra rejeita, que volta do túmulo carregando tudo de ruim que tinha em vida. E que não quer só andar por aí. Quer se vingar. Quer companhia. E Raul, talvez fosse o próximo. Depois do enterro daquele homem maldito, Raul não teve mais sossego. O cemitério, que já era um lugar silencioso, ficou pior. Um silêncio esquisito, pesado, como se até os mortos estivessem segurando o fôlego. Nem os urubus sobrevoavam mais o morro. As flores dos túmulos murchavam do nada, e a cruz de ferro que ficava no portão principal começou a enferrujar de forma estranha, como se alguma coisa estivesse corroendo por dentro. Raul começou a prestar mais atenção nos detalhes. O tempo parecia diferente. Mais seco. Mais parado. Ele notava que, todo final de tarde, uma sombra se esticava atrás do mausoléu dos Andrade, mesmo quando o sol já tinha se posto. A sombra não seguia o formato de nenhuma árvore, nem de ninguém. Era torta, como o corpo de alguém com os ossos deslocados. Certa noite, ele ouviu batidas. 3 pancadas fortes vindas do fundo do cemitério. Quando foi conferir, não tinha nada, ou quase nada. No túmulo daquele homem que ele havia enterrado, a terra estava rachada, seca, como se tivesse sido queimada por dentro. Mas o mais bizarro era o rastro. Como se alguém tivesse saído de lá arrastando os pés, deixando um caminho de folhas mortas e pequenas manchas escuras no chão, como sangue seco. Raul ficou paralisado. Aquilo não era normal. Mas ele tentou se convencer de que estava cansado, vendo coisas. Mesmo assim, trancou a casa toda naquela noite, acendeu todas as velas e dormiu com um crucifixo apertado na mão. Mas o corpo seco não liga para a porta trancada. Na madrugada, acordou com um barulho baixo, quase como um sussurro. Quando se levantou da cama, os pés tocaram o chão gelado, mas o quarto estava quente. Aquilo não fazia sentido. Olhou pela janela e viu, por um segundo, uma figura parada bem na beira do mato. Era escura, mirrada, com os ombros curvados e o que parecia ser uma pele enrugada, esverdeada. Mas quando piscou, não viu mais nada. Só o mato se mexendo. No dia seguinte, foi até a cidade para tentar esquecer. Passou na igreja, falou com o padre e tentou desabafar. Mas o padre olhou para ele como quem escuta uma bobagem. Disse que o inferno já tinha lugar para todos os pecadores, e que ninguém voltava depois de morrer. Raul não insistiu. Mas quando estava saindo, o padre o chamou de volta. Se você viu o que acha que viu, ele disse, com os olhos assustados, então reza. Porque o corpo seco não mata por matar. Ele escolhe. Ele sente quando alguém também carrega pecado. Raul não era um santo. Teve uma vida dura, cheia de decisões erradas. Mas será que isso bastava para ser escolhido? A dúvida começou a corroer sua mente. Voltou para casa mais tarde do que devia. A estrada era escura, sem iluminação, e só os faróis do carro clareavam a pista cheia de buracos. Foi então que viu uma figura no meio da estrada. Parada. Com a cabeça baixa. Não dava para ver o rosto, mas o corpo era seco, torto, como um galho retorcido. Raul pisou no freio com força, o carro derrapou, e quando olhou de novo, não tinha mais ninguém ali. Chegando em casa, encontrou a porta da frente aberta. As velas estavam todas apagadas, e os crucifixos, virados de cabeça para baixo. E, na parede, escrito com algo escuro e grosso, uma única frase. Você também vai secar. A partir dali, Raul soube que não era só testemunha. Era alvo. Naquela noite, Raul não dormiu. Ficou sentado na cadeira da sala, segurando uma enxada e com os olhos fixos na porta. A cada estalo da madeira ou uivo do vento, ele se arrepiava dos pés à cabeça. A frase escrita na parede continuava lá, você também vai secar. E o cheiro, um fedor podre,
de carne apodrecendo misturado com terra molhada, tomava conta da casa como uma presença invisível. Às 3 da manhã, o silêncio foi quebrado. Primeiro, um arranhar na madeira do lado de fora. Depois, uma batida seca. 1, 2, 3. O mesmo número de pancadas que ele ouviu no túmulo alguns dias antes. Raul se levantou devagar, os dedos suando na madeira da enxada. Caminhou até a porta com o coração martelando no peito. Abriu com força, mas não tinha ninguém. O quintal estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua minguante. Mas algo se movia entre as árvores secas. Uma silhueta, baixa, encurvada, como um vulto feito de raízes e ossos. Os olhos brilhavam num tom amarelado, como faróis do inferno. E então ele viu com clareza, era o corpo seco. A pele da criatura parecia couro velho, cheia de feridas abertas, com larvas saindo dos buracos. As unhas eram longas, finas como agulhas, e os dentes, tortos, afiados, manchados de sangue escuro. O rosto era uma mistura de ódio e sofrimento, como se o próprio inferno tivesse moldado aquela cara para assustar até os mortos. Raul recuou. Tentou fechar a porta, mas o corpo seco avançou com uma velocidade impossível, como se não tivesse peso, como se flutuasse. A mão da criatura bateu na porta, abrindo com um estalo, e Raul caiu para trás. O monstro entrou na casa. A cada passo que dava, as tábuas do chão apodreciam. As velas reacendiam sozinhas, mas com chamas esverdeadas. A cruz pendurada no pescoço de Raul caiu no chão e se partiu ao meio, como se fosse de vidro. A criatura não falava, mas ele ouvia uma voz. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Você deixou. Você cavou. Agora cava para você. Raul engatinhou até o canto da sala, tentando pegar a enxada caída. Mas o corpo seco já estava sobre ele. Tocou seu braço, e ali, onde encostou, a pele de Raul enrugou na hora. Secou. Ficou cinzenta e murcha como papel velho. Ele gritou, mas o som parecia não sair da garganta. Com um esforço desesperado, Raul enfiou a enxada com força no peito da criatura. Um grito sobrenatural ecoou pela casa, fazendo as janelas tremerem. Mas o corpo seco não caiu. A enxada atravessou seu corpo como se fosse fumaça. O riso da criatura ecoou, grave, seco, monstruoso. E então ele se abaixou, e sussurrou algo no ouvido de Raul. A terra não me quis. Mas eu quero você. Num piscar de olhos, o corpo seco o pegou pelo pescoço e o arrastou pela porta. Raul tentou se agarrar nas quinas, nas pedras, mas tudo que tocava se quebrava ou apodrecia. A criatura o levou até o cemitério, até a cova de onde ele havia saído. A terra estava aberta, como se respirasse. E então, Raul foi jogado lá dentro. Antes de ser engolido pela escuridão, ele viu o rosto da criatura se transformar. Era o rosto do homem que ele havia enterrado. Mas algo mais, por um segundo, ele jurou ver ali seu próprio reflexo. Como se a maldade estivesse em todos. Como se o corpo seco fosse só o espelho do que sobra quando a alma já morreu. A terra se fechou sozinha. E o silêncio voltou. 3 dias depois, o cemitério voltou ao seu silêncio normal. A vegetação, antes seca, começava a ganhar cor de novo. As árvores pararam de definhar e os urubus reapareceram, como se a morte tivesse voltado ao seu ritmo habitual. Tudo parecia ter sido só mais uma tragédia. Raul desaparecido, ninguém viu nada, nenhuma explicação concreta. Os moradores falaram em sumiço, fuga, loucura. Mas Dona Lenita, uma velha rezadeira que vivia nos arredores do morro, sabia. Ela dizia que quando o corpo seco leva alguém, ele não só mata. Ele consome. Ele transforma. Ela foi a única que ousou visitar o cemitério depois do sumiço de Raul. Chegou com um terço irolado nas mãos e um vidro de água benta no bolso. Caminhou entre os túmulos e parou na cova onde Raul tinha enterrado o homem desconhecido. A terra estava intocada, mas o chão ao redor, não. Galhos secos em forma de espiral rodeavam a lápide. E no centro, uma cruz de madeira recém-cravada, como se alguém a tivesse colocado ali durante a noite. Mas a cruz não tinha nome. Só uma palavra cravada a fogo. Culpado. Foi quando Lenita ouviu passos. Não de bicho, não de vento. Passos pesados, lentos, arrastados. Vindo da mata, do lado de fora do cemitério. Ela se virou devagar, e viu. Um homem caminhando em sua direção, sujo de terra, com a pele enrugada, os olhos fundos e a expressão vazia. Tinha algo de Raul ali, mas ao mesmo tempo, não era Raul. Lenita sentiu o estômago virar.
O corpo seco não desapareceu. Ele só trocou de pele. A lenda dizia que ele era um espírito condenado, mas ninguém contava o que acontecia com aqueles que eram levados por ele. Agora ela sabia. O corpo seco não queria só matar, ele queria continuar existindo. E para isso, precisava de um corpo novo. Um corpo com pecado. Um substituto. E Raul foi perfeito. Naquela noite, Lenita trancou a casa, acendeu todas as velas e escreveu cartas para as famílias da vila. Nelas, contava tudo o que viu. Alertava que o ciclo tinha recomeçado. E que o novo corpo seco andava por aí. Talvez na beira da estrada. Talvez nos fundos de um terreno. Ou parado, te olhando por entre os túmulos numa noite de lua minguante. O mais assustador? Ele ainda sabia quem eram os culpados. Uma semana depois, o corpo do padre foi encontrado seco, murcho como palha. A pele colada nos ossos, os olhos sumidos dentro do crânio. E na parede da sacristia, escrito com sangue seco, mais uma frase. Você julgou. Depois foi a vez de um político da cidade. Um homem conhecido por corrupção, desvio de verbas e abandono da vila. Seu corpo apareceu nos arredores do cemitério, com a mesma marca no peito, pele ressecada, os lábios colados, como se a alma tivesse sido sugada. No chão ao lado dele, escrito na terra seca. Você traiu. Agora a vila vive em silêncio. Não por medo de falar, mas por medo de ser ouvido. Ninguém confessa seus pecados. Ninguém mais julga os outros. E todo mundo evita passar perto do cemitério, especialmente à noite. Alguns dizem que viram Raul, ou que sobrou dele, andando pelas estradas. Outros juram que sentiram um cheiro podre atrás das casas, vindo das sombras. A única certeza que ficou é que o corpo seco não foi enterrado. Nunca será. Ele só mudou de corpo. E pode estar mais perto do que você imagina. O corpo seco não é só uma lenda contada nas rodas de fogueira, ou uma história para assustar criança na hora de dormir. Ele é o reflexo de algo mais profundo, uma maldição nascida da maldade humana. E diferente de outras assombrações, ele não aparece por acaso. Ele escolhe. Ele sente o cheiro do pecado. E quando escolhe, não tem volta. A história de Raul é só uma das muitas que nunca foram contadas. Um homem comum, enterrador de cemitério, que achou que podia brincar de Deus, julgando quem devia descansar e quem merecia apodrecer. Ele foi só mais uma peça na corrente. Só mais um corpo usado para manter a maldição viva. Mas o que mais assusta nisso tudo, é o que acontece depois. O novo corpo seco não precisa mais viver escondido entre túmulos. Ele se adapta. Ele aprende. Ele veste a pele como quem troca de roupa. E vai testando. Testando sua fé. Testando seu medo. Testando se você vai fazer algo errado, só para justificar a próxima visita. Você já parou para pensar em quantas pessoas somem por ano no Brasil, sem explicação? Quantas dessas histórias são enterradas como desaparecimento, fuga, morte acidental? E se algumas delas não foram vítimas do acaso, mas de algo que anda por aí, à espreita? Algo que seca árvores, sim, mas também seca consciências. Tem gente que acredita que o corpo seco só aparece em vilas, no interior, em lugares abandonados. Mas será mesmo? Quantas vezes você já viu alguém andando sozinho à noite numa estrada deserta, com a cabeça baixa, passos pesados, parecendo mais sombra do que pessoa? Quantas vezes você já sentiu aquele calafrio do nada, como se algo passasse bem perto do seu ouvido, mas não tinha ninguém? E se aquele cheiro de terra molhada com podridão, que você jurou ter sentido perto do seu portão outro dia, não fosse só imaginação? O corpo seco não é só a punição de um homem mau. Ele é um ciclo. Uma presença. Um aviso de que certas maldades não acabam com a morte. Algumas continuam. Apodrecem. E voltam. Tem gente que só quer sumir. Desaparecer de vez. Como se nunca tivesse existido. Mas, e se alguém realmente conseguisse isso? Não só sumir dos olhos do mundo, mas até da memória das pessoas? Agora imagina o que acontece quando essa pessoa volta, com ódio, com fome. Essa é a história da morte branca. Dizem que foi na Escócia. Uma vila pequena, fria, cercada por colinas úmidas e florestas tão silenciosas que você escuta até o som do seu próprio sangue correndo. Lá vivia uma garotinha. Uma criança comum à primeira vista, mas, com o olhar sempre perdido, como se ela já soubesse que não fazia parte de nada. Ela não chorava, não sorria, e quase nunca falava.
O povo dizia que ela era diferente. Mas ninguém ligava muito, até o dia em que ela sumiu. Antes disso, a menina fez algo estranho. Muito estranho. Ela queimou tudo que tinha: fotos, cadernos, desenhos, qualquer papel que levasse o nome dela. Até o boletim da escola desapareceu. As roupas dela foram encontradas em cinzas. Era como se estivesse se apagando do mundo, pedaço por pedaço. E depois disso, sumiu. A polícia procurou por semanas. Nada. Nem pegada. Nem sinal. Os pais estavam desesperados, mas algo na expressão deles era estranho. Como se, lá no fundo, soubessem que ela não voltaria. Que talvez nem quisessem que ela voltasse. Quando finalmente acharam o corpo, meses depois, num velho poço seco na floresta, ele estava todo desfigurado. O rosto parecia ter sido arranhado até não sobrar pele. Os olhos estavam abertos, mas vazios. Brancos. E o pior, ela estava sorrindo. Depois disso, as coisas começaram a desandar de vez. Primeiro foi o pai. Caiu da escada, quebrou o pescoço. Depois a mãe, que foi achada morta na banheira, com a pele pálida e enrugada como se tivesse ficado horas ali, mas a água estava limpa e morna. O irmão dela sumiu. Só encontraram as roupas dele dobradas em cima da cama. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Mas tinha uma coisa em comum nos três casos: todas as vítimas estavam com os olhos abertos, esbranquiçados. E, sorrindo. A história se espalhou. Gente começou a vasculhar a vida da menina. Tentaram entender por que ela fez aquilo. Quem ela era. De onde vinha. Mas aí, eles também começaram a morrer. Sempre do mesmo jeito. Sempre com aquele sorriso macabro e os olhos mortos. Alguns juram que viram ela. Uma garotinha andando pela casa de noite. Encarando do fundo do corredor. Riscando as paredes com as unhas. Outros dizem que ela sussurra antes de aparecer. Por que você ainda lembra de mim? Dizem que, se você ouvir a história até o fim, se você tentar saber demais, ela vem. E apaga você também. Então, você vai continuar ouvindo? O lugar onde tudo começou se chama Dorney. Uma vila pequenininha, escondida entre as montanhas frias da Escócia, onde o vento parece sussurrar coisas que ninguém quer escutar. As ruas são estreitas, o chão é de pedra e as casas são tão antigas que parecem prestes a desmoronar. O céu por lá vive cinza. E quando chove, o nevoeiro desce como se cobrisse tudo com um véu de luto. Em Dorney, todo mundo conhece todo mundo. É aquele tipo de lugar onde nada acontece, até acontecer. Foi lá que ela nasceu. Ninguém mais ousa dizer o nome dela. Eles a chamam apenas de a menina pálida. Ela morava numa casa isolada no fim de uma estrada de terra, cercada por pinheiros altos e uma cerca de madeira podre. A casa, apesar de grande, tinha um ar de abandono. As janelas estavam sempre fechadas. As cortinas nunca se mexiam. E quando alguém passava por ali, jurava ouvir um barulho, como de unha raspando no vidro. A menina era o tipo de criança que você olha e sente um arrepio, mesmo sem saber porquê. Cabelos longos e escuros, pele quase translúcida e olhos fundos, muito fundos, como se o rosto dela estivesse sempre coberto por uma sombra que ninguém conseguia tirar. Ela andava com os pés descalços, mesmo no frio. Raramente falava, e quando falava, era com um tom que gelava até a espinha. Eu não devia estar aqui. Foi o que ela disse para a professora, no primeiro dia de aula. E nunca mais abriu a boca. Na escola, ninguém se aproximava. As crianças não riam dela. Tinham medo. Ela ficava sentada no fundo da sala, desenhando com carvão. Sempre a mesma imagem, uma menina sozinha no meio da floresta. Sem rosto. Cercada por cruzes. A professora, Dona Margarete, tentou conversar com os pais. Mas a mãe só respondeu: ela tem sonhos estranhos? É só isso. E fechou a porta na cara da mulher. Mas não era só isso. Nem de longe. Com o passar dos meses, coisas começaram a sumir da casa. Primeiro os álbuns de família. Depois, as roupas da menina. Cadernos. Brinquedos. Tudo foi desaparecendo, como se alguém quisesse apagar cada pedacinho dela da memória da casa. Numa noite, os vizinhos viram fumaça vindo do quintal. Um fogo baixo, controlado, mas com um cheiro estranho. Quando chegaram mais perto, viram a garotinha jogando papéis no fogo. Ela olhou para eles com calma e disse: eu tô indo embora, e quero levar tudo comigo. No dia seguinte, ela não apareceu na escola. Nem na semana seguinte. Nem nunca mais.
A polícia foi chamada. Vasculharam a floresta, os campos, os riachos. Procuraram em poços, cavernas, celeiros abandonados. Nada. Mas dentro do quarto dela, encontraram uma coisa estranha. A parede estava coberta de rabiscos, feitos com carvão, todos escritos pela mesma mão trêmula. Apague meu nome. Apague meu rosto. Apague minha vida. E no meio da parede, bem no centro, uma frase escrita em vermelho. Se eu não existo, ninguém mais deve existir. Foi assim que começou o terror que engoliu aquela vila. Uma menina que quis sumir, e acabou levando todos com ela. Depois que encontraram o corpo da menina, algo mudou no ar em Dorny. Era como se a vila tivesse parado de respirar. Os dias ficaram mais curtos, as noites mais densas. E todo mundo sabia, alguma coisa estava errada. O cadáver apareceu em um antigo poço de pedra, dentro da floresta, a cerca de 2 quilômetros da vila. Estava lá há meses, mas não havia sinal de decomposição. Só a pele seca, branca como cera, e os olhos, abertos. Esbranquiçados. E um sorriso. Um sorriso torto, esquisito, como se ela estivesse zombando de quem a encontrou. O primeiro a morrer foi o pai dela, Hugh. Na mesma noite em que o corpo foi identificado, ele caiu da escada de casa. Quebrou o pescoço. Disseram que tropeçou no escuro. Mas o estranho foi o que o legista encontrou, marcas de arranhões nos ombros. Como se alguém tivesse empurrado ele com as próprias mãos. E o mais bizarro, ele também estava sorrindo. Olhos abertos. Boca puxada para os cantos. Do mesmo jeito que o cadáver da filha. Depois foi a mãe, Elaine. 3 dias depois. Ela foi encontrada na banheira, afogada. A pele enrugada, mas a água estava limpa. Nenhum sinal de luta. Só que havia uma coisa no espelho do banheiro. Escrito com o próprio vapor, uma frase curta. Você ainda lembra de mim? A vila entrou em pânico. Os vizinhos começaram a cochichar. Alguns diziam que a menina tinha feito um pacto. Outros falavam que ela era um espírito vingativo. Mas a verdade era que ninguém conseguia entender como uma criança podia espalhar tanto medo mesmo depois da morte. E então, começaram os sussurros. Pessoas que moravam perto da floresta diziam ouvir passos no meio da noite. Outros relatavam batidas leves nas janelas, sempre às 3 da manhã. Teve uma mulher que jurou ter visto a menina parada no meio da estrada de terra, olhando fixamente pro carro, e quando ela piscou, a menina tinha sumido. A professora, Dona Margarete, foi a próxima. Ela tentou esquecer. Jogou fora os cadernos da menina. Queimou os desenhos. Mas em uma noite, acordou com o som de unhas riscando a parede do quarto. Quando acendeu a luz, tinha uma frase escrita em carvão, bem acima da cabeceira da cama. Você me ensinou a escrever. No dia seguinte, a encontraram sentada na cadeira de balanço da sala, olhos brancos, sorriso aberto, e com a garganta cortada. Mas não havia sangue. A essa altura, ninguém mais falava da menina. O nome dela virou tabu. As pessoas começaram a se mudar de Dorny. Casas ficaram vazias. Crianças pararam de brincar nas ruas. A vila virou um lugar esquecido, tomado pelo silêncio. Mas para quem ficou, os sinais continuaram. Rostos no espelho que não pertenciam a ninguém. Desenhos feitos com carvão aparecendo do nada em paredes limpas. E sempre, sempre aquela voz. Baixinha, fria, como um sopro no ouvido. Você ainda lembra de mim? E o que era só um caso estranho virou uma maldição. Quem tentava lembrar, morria. Quem tentava esquecer, era lembrado. Porque a menina não queria mais ser esquecida. Ela queria apagar todos que a conheceram. Um por um. Como se estivesse limpando o mundo de qualquer rastro da própria existência. E o mais assustador, não era só Dorny. Uma blogueira de Londres, que leu sobre a história, morreu dias depois de publicar o vídeo. Um youtuber americano, que fez um react dos relatos da vila, desapareceu. A câmera ficou ligada. A última imagem? Um vulto infantil passando atrás dele, no corredor. A morte branca estava se espalhando. Não importava onde você estivesse. Se soubesse demais. Ela vinha. Dorny virou uma vila fantasma. As janelas estavam cobertas com tábuas. Portas trancadas com correntes. As poucas pessoas que restavam evitavam sair à noite, e quem saía, nem sempre voltava. Mas foi quando um grupo de investigadores paranormais resolveu ir até lá que tudo piorou. 3 jovens escoceses e uma jornalista decidiram fazer um documentário sobre a menina que quis desaparecer.
Chegaram com câmeras, lanternas e aquela arrogância típica de quem acha que o medo é só um truque de luz. Gravaram tudo. O vídeo nunca foi publicado oficialmente, mas vazou em fóruns obscuros da Deep Web. Quem viu, diz que é uma das coisas mais perturbadoras que já foi registrada. E quem assiste até o final, some. Um por um. Como se a história puxasse a alma de quem se atreve a olhar demais. No vídeo, o grupo entra na casa abandonada da família da menina. O lugar está coberto de poeira e mofo. O cheiro é de madeira úmida e carne velha. No chão, ainda tem cinzas, as cinzas dos papéis e objetos que a menina queimou antes de desaparecer. Eles acham um diário. Mas não é um diário comum. As páginas estão escritas com algo escuro, que não parece tinta. E as palavras, não fazem sentido à primeira vista. Frases desconexas, letras embaralhadas, símbolos estranhos. Até que uma das garotas, a jornalista, lê em voz alta. Eu não sou um corpo. Eu sou um eco. E todo eco precisa de alguém para responder. Nesse instante, a câmera treme. O som falha. E uma risada fina, quase infantil, invade o microfone. As luzes se apagam. Os gritos começam. A câmera continua filmando, jogada no chão. O que se vê a seguir é difícil de descrever. Sussurros que viram gritos. Paredes se fechando como se estivessem vivas. E um vulto branco, rastejando pelas sombras, com os olhos muito abertos. O rosto sem pele. A boca costurada. Mas sorrindo. Um dos rapazes é puxado para dentro da parede. O som que sai dele, não é humano. A jornalista corre. Tropeça. E a câmera capta, no reflexo de um espelho sujo, a imagem da menina parada atrás dela. Mas a menina não se mexe. Não precisa. O espelho trinca. O sangue escorre. E tudo escurece. O vídeo termina com uma única frase piscando na tela preta. Se você viu, ela sabe. Depois disso, começaram os relatos de pessoas que ouviram a mesma frase no meio da noite. Se você viu, ela sabe. Um caso em Edimburgo envolveu um técnico de vídeo que tentou restaurar as imagens e morreu afogado na banheira, sem água nos pulmões. Outro caso em Glasgow, um psiquiatra que estudou o perfil da menina foi encontrado com os olhos arrancados. Em sua parede, estava escrito com sangue. Não veja. Não diga. Não pense. E o mais bizarro, ninguém consegue lembrar o nome dela. Não há registros. Nenhum nascimento. Nenhuma certidão. Nem mesmo nas fitas antigas da escola. Ela não existe. Mas está em todo lugar. A morte dela criou algo maior. Um tipo de entidade. Não mais uma criança, mas um reflexo de dor, apagamento e vingança. Ela é o vazio. A ausência viva. E toda vez que alguém tenta lembrar, ou contar sua história, ela se materializa. Como se precisasse ser lembrada para continuar matando. O eco da menina que não queria existir. Depois que o vídeo dos investigadores vazou, ninguém mais ousou pisar em Dorney. O lugar foi isolado pelas autoridades locais. As poucas casas restantes foram demolidas, e a floresta em volta foi cercada com arame farpado. Um aviso simples foi colocado na entrada. Proibido entrar. Perigo de morte. Mas, claro, sempre tem quem ignore os avisos. Nos arredores da vila, começaram a surgir relatos de aparições. Um vulto infantil, sempre pálido, sempre com os olhos fundos demais. Gente jurava ter ouvido choros no meio da madrugada. Outros diziam que seus celulares começaram a tocar sozinhos, e do outro lado da linha, uma voz fina repetia: "Você se lembra de mim?" Mas o mais estranho foi o que aconteceu com a repórter que cobria o caso da vila para uma rede britânica. Ela foi a primeira a juntar todos os relatos, entrevistar sobreviventes, buscar documentos, tentar montar a linha do tempo. Era cética. Até que descobriu algo, que nunca deveria ter vindo à tona. A menina, a tal criança que não queria existir, tinha um nome. Mas ninguém conseguia lembrar. Nem a repórter, nem os registros, nem os vídeos antigos. A única pista era uma carta, escrita à mão, endereçada à avó da garota. Dentro da carta, uma frase apenas: "Não quero mais ser eu. Quero ser ninguém." E abaixo, como assinatura, um nome rabiscado. Quase ilegível. Mas parecia começar com I. E foi aí que a repórter cometeu o erro. Ela falou o nome em voz alta. Na mesma noite, desapareceu. Seu apartamento foi encontrado com todas as fotos viradas para a parede, espelhos cobertos com lençóis, e o computador ainda ligado,
na tela, o roteiro da matéria que ela escreveria, vazio. Sem nenhuma palavra. Como se tudo tivesse sido apagado. Só havia um título. A Morte Branca, a menina que nunca existiu. Desde então, uma teoria começou a se espalhar entre ocultistas e curiosos. A Morte Branca não é um espírito qualquer. Ela é uma maldição consciente, criada pelo próprio desejo de esquecimento. Quando a menina decidiu apagar sua existência, ela rasgou algo entre o mundo dos vivos e dos mortos. E agora, cada vez que seu nome é mencionado, cada vez que sua história é contada, ela ganha força. Ela se lembra de quem a lembra. Ela caça os curiosos. E, no final, apaga todos. O mais sinistro? Talvez você esteja sentindo agora. Um frio na nuca. Uma sensação de estar sendo observado. Ou talvez seu espelho pareça um pouco mais escuro que o normal. Talvez, quando você for dormir hoje, ouça um leve sussurro no ouvido. Você se lembra de mim? E se ouvir, não responda. Você pode até tentar esquecer o que ouviu aqui, mas já é tarde demais. A Morte Branca é mais do que uma história de terror. Ela é uma ideia viva. Um eco que atravessa a sua mente cada vez que você tenta lembrar, ou tenta ignorar. Talvez, agora, você esteja revendo os detalhes. A menina que queimou tudo. O corpo desaparecido. As mortes dos familiares. Os investigadores sumindo um a um. E o nome. Aquele nome que ninguém consegue guardar. Talvez você esteja repetindo mentalmente, tentando lembrar. Não faça isso. A cada nova lembrança, ela se aproxima. Ela não tem olhos, mas te enxerga. Não tem boca, mas sussurra o seu nome. E quando você menos esperar, estará olhando para o reflexo de algo que não é mais você. Tem certeza que está sozinho agora? Por quê? Muitas pessoas relatam ver uma silhueta infantil no canto do quarto, logo depois de assistir a essa história. Alguns dizem que o espelho embaça mesmo sem vapor. Outros ouvem a mesma frase. Você se lembra de mim? Se ouvir isso hoje à noite, não acenda a luz. Não olhe no espelho. E, pelo amor da sua alma, não responda. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!